placa solar. Entendi. Eu já aprendi a isolar essas coisas, mas eu sei como é que é. É mó legal ficar ouvindo as coisas que ela fala no consultório. Oi, eu sou a Andressa e esse aqui é o seu Sociedade Literária, um podcast para surtos coletivos. Sabe quando você surtava na sua casa, lendo aquele livro, com aquele final que você ficava agoniado, você falava, meu Deus, eu tenho que precisar de alguém para compartilhar. Somos nós que viemos surtar aqui com você, pensar em livros e tudo mais. Oi, e eu sou a Paty, e essas são as notícias da semana, que eu vou ler, porque eu obviamente não decorei. Fãs debatem, Pop e Castle, romance épico ou um caso de velocidade excessiva? Clube de leitura em choque. Kieran também merece um final feliz ou só uma boa terapia? Tirei essa de agora. Kiki, Kieran, como você diz o nome dele? Escrita de Armin Kraut, genialidade acessível ou a repetição infinita de frases? Leitores divididos. O mundo de Sangue e Cinzas é um universo rico ou apenas um grande salão de festas? Triângulo amoroso ou apenas amizade intensa? Fãs de Pop, Cass e Kiki não conseguem decidir. Adivinhe só, de quem será que a gente está falando? Vou fazer igual aquelas influencers que ficam assim, ó, pro lado que a gente fica com raiva delas. Sim, de Sangue e Cinzas, essa série apaixonante. Para uns, outros não curtiram, mas essa aqui é uma turma de 3 pessoas incríveis que amam essa série. E é isso, gente. Mas nós temos convidado especial, nós temos... Mas eu quero apresentar a Dari. Deixa eu apresentar a Dari. A Dari é essa pessoa maravilhosa, ela é uma amiga muito querida. É a minha referência suprema quando eu quero confabular de séries que a gente está lendo. Porque se tem alguém para pegar o detalhe e falar, Paty, você não viu isso aqui? É ela. Ela é mãe de trigêmeos, ela é psiquiatra e ela é uma querida. Bem-vinda, Dari. Obrigada, meninas. Obrigada pelo convite. Estou adorando estar aqui para poder surtar com vocês um pouco a respeito da minha sériezinha preferida do coração. Maravilhosa. Obrigada. Vocês é que são, gente, maravilhosos. Obrigado mesmo por ter me chamado. Bom, avisamos aqui, sabe aquele aviso que tem lá no final da propaganda de remédio? Então, nosso aviso hoje tem spoiler nesse vídeo. Tem muito spoiler nesse vídeo, a gente vai confabular sobre teorias e para confabular de teorias, vamos falar de coisas que estão lá rolando. Então, se você não quer spoilers, não assista, mas eu adoro um spoiler. Então, estou aqui pronta para entrar nesta conversa. Paty, apresenta para a gente, você que é uma expert nesse universo de sangue, traz para a gente o que rola neste universo, por que as pessoas precisam ler este livrinho maravilhoso. Porque precisa, gente, é isso, acabou o episódio. Não, brincadeira. Vamos lá, então. A gente vai falar, como a Desi já falou, deste maravilhoso aqui. Amiga, o seu tem um aqui em cima ou não? Meu não. Nem o meu. Meu não. Deixa eu pegar aqui, peraí. Todas aqui. Nós, então, não temos o livro com um zinho em cima. Triste, todas choram no rio. Por quê? Porque os outros livros têm numeração, as edições novas têm um aqui em cima. Nossa, e todas as minhas outras edições têm os numerozinhos, só essa aqui não. As minhas também. Da Dari também, olha lá. É só o primeiro. É só de Sangue e Cinzas que não tem. Já rolou uma informação que eu não tinha, que numerozinhos poderiam existir ou não nos livros. Quem tem toque, olha, agora estou olhando para a estante e estou começando a ficar um pouco nervosa. Obrigada. Toque. Nada, amiga. A gente está aqui o toque foi perfeitamente instalado agora. Então vamos lá. Qual é a dessa história, então? A história segue a Pop, a Penelope, que todo mundo fica meio com trava-língua, porque a gente está acostumado com Penélope, e aí depois a gente lê Penelope, nunca mais consegue ler Penélope de novo, porque acha tudo que é o nome dela. Que a Pop é a donzela nesse reino, e isso quer dizer que ela é protegida de tudo e de todos, ela anda só de branco, rosto velado, ninguém sabe como é o rosto dela, ninguém sabe qual é a cor do cabelo dela, e ela vive nesse mundo onde a gente tem os ascendidos e os tais dos Atlantes, e tem uma treta entre eles, né? Porque a galera não se gosta, tipo, brigam muito,
E a Pop tá ali no meio, né? Sabe dos Ascendidos, que é com quem ela mora. Algumas coisas incomodam ela, tipo, ela detesta ser tão protegida, ela é muito curiosa, ela quer viver, ela não gosta dessa ideia de que ela é escolhida dos deuses, então por isso ninguém pode falar com ela não pode nada, porque tudo depende dela, e não sei o quê, e como qualquer jovem adulta, que ela tem ali seus 19 anos, ela tem vontade, né, sei lá, tomar um porre, dar uns beijos, conhecer a galera, aí ela fica, pô, acho que eu sou a péssima donzela. 10. Quem são os nossos personagens que a gente olha, que a gente conhece profundamente neste primeiro livro? A Pop, o Hulk, que é o guarda dela, o Kiki, o Kiran, o Duque e a Duquesa. A gente descobre sobre o reino de Solis, que é onde ela mora. A gente tem algumas informações de Atlântia, que é esse reino inimigo de Solis e dos Ascendidos. A gente também tem o Alastir, que a gente vai conhecer. A gente também vai conhecer. Eu esqueci o nome do guarda dela, Dari. Meu Deus, o que ela tem como pai é o Victor. O Victor, isso. O Victor, então são esses isso. os grandes personagens. A rainha, o rei, o Duque, a Duquesa, o Kiran, o Hulk, a Pop, o Victor e o Alastir. São tipo os nomes que mais aparecem assim. Então é isso. Então, novamente, teremos spoilers. Beleza, isso. pessoal? Então, só o meu toque entrando em ação, tá? Ela, no início, tem 18 anos, ela vai fazer 19, e ao fazer 19, ela iria ascender, né? E, ai, gente, se eu tô sendo chata, vocês me cortem, tá? Não, vai. Por favor, o negócio aqui é pra gente falar para quem é Então, apaixonado. no início do livro, ela tem 18 anos, ela é a donzela, ela usa um véu que cobre o rosto dela até a altura do nariz, só se enxerga ela do nariz para baixo, tá? E ela ela é a preferida da rainha, que então é chamada de Ileana, tá? E ela nasceu eu esqueci o nome técnico agora, tá? Ela nasceu dentro da bolsa miniótica, tá? Ela saiu de dentro do corpo da mãe, ainda dentro da bolsa miniótica. Então, eles falam em inglês que ela nasceu, Schroeder, né? Uma coisa assim, tá? Que ela nasceu dentro desse véu, desse negócio, tá? E que por isso ela é escolhida. Isso é tudo que ela sabe, tá? E ela tá sob a guarda daquela pessoa maravilhosa, assim, que todos nós amamos de paixão, que é o Duque Tirman. Ai, eu amo a ironia. Meu Deus do céu. Então, assim, avisamos que tem spoiler nesta conversa. Estamos aqui jogando para vocês. E agora, eu quero saber, assim, como que essa série chegou na vida de vocês. Vou contar da minha também, mas primeiro eu quero ouvir vocês. Como é que vocês conheceram a série? O que chamou mais atenção? Enfim, conte-me. Conta aí, Dani, você primeiro, que é a nossa convidada. Eu primeiro? Então tá. Bom, eu tenho uma amiga que ela mora nos Estados Unidos, né? E que ela gosta de ler o mesmo tipo de livro que eu tenho preferência, que é romantasia, tá? E ela, como eu também, assim, acha um nojo, cúmulo, qualquer tipo de preconceito literário. Leitura é leitura, o que importa é que seja algo agradável para ti, não importa qual é a tua idade, nem qual é o tema, tá bom para ti, tá tudo bem. Se alguém falar mal de mim porque eu sou fã de Harry Potter, vamos se catar. Bom, e ela disse para mim, em novembro de 2020, ela me disse, acho que foi em novembro de 2020, ela me disse que ela tinha lido um livro muito bom, né, e que já era lançado lá fora, e que tinha sido lançado o segundo livro da série, tá? Aí ela disse para mim, né, que era para eu procurar na Amazon From Blood and Ash, e que o segundo livro era a Kingdom of Flesh and... esqueci o nome. É a Cofá, né? And Flesh and Fire, né? Tá. Que estava lançando. E ela disse para mim que eu podia começar a ler tranquila, porque seriam somente 3 livros, e o terceiro ia ser lançado em março de 2021. Tá?
E aí você acreditou nessa grande falácia do universo da romantasia, né? Exato. E aí aquela coisa, né? Quantos não gostaram de um livro que começa num cabaré com a mocinha fazendo o que não deve, né? Ou que Como não deve. gostar? Enfim, é o que deve, mas o que estão dizendo que ela o fato que ela é transgressora, e como eu sou uma transgressora por natureza, Rolou um match de almas ali, né? exato, exato. Ah, e ali eu engatei. E assim, tá? Eu só descobri que ia ser mais de 3 livros quando lançou o terceiro, que eu vi uma publicação, que eu já tinha lido outros livros da Jennifer Armentrout, né? E aí eu vi uma publicação dela no Instagram mostrando assim um pedaço de um título que a gente até não conseguia entender muito bem, assim, e esse título inclusive até hoje não apareceu na série, tá? E o que o pessoal nos comentários falava, é o título do quarto livro, não sei o que, eu olhei, para, que história é essa de quarto livro? Que quarto livro? Não tinha no 3. A gente já está em quantos livros, gente? 7? São São 5 da principal. 5 São da 7 da principal. principal. Isso. E São 5 4 da do principal. spin-off. E uma do prequel. É. Tá? Ainda tem mais um do spin-off, mais 2 da principal, e o prequel a gente não sabe como é que vai ser. Então, se Tá? preparem para entrar, Sim. sim, numa pirâmide literária das boas, daquela assim, ó, que você, né? Tem que Mas, então eu vou contar como fui eu, então. Eu estava lendo, eu estava cansada de reler a Cotar. Cansadíssima, assim, não aguentava mais ficar relendo a Cotar. E aí eu procurei no Google, assim, né? Tipo, queria uma fantasia tipo a Cotar. E aí a primeira sugestão era de Sangue Cinzas. E eu lembro muito que eu comprei, tipo, um sábado. E aí chegou, tal, comecei a ler, e na quarta eu fui com a minha irmã fazer ultrassom da minha sobrinha. Então isso foi ele em 2022, que ela fez 2 anos agora. Isso, 2022. E aí na quarta-feira, eu já tava comprando 2. Eu, tipo, não é possível, preciso do próximo. E aí o 2 chegou na quinta. E aí na sexta, eu já tava no meio do 2, eu não preciso comprar o 3. Só que não tinha 3. Aí eu, não, meu Deus, o que está acontecendo? E eu fiquei obcecada, assim, tipo, realmente muito obcecada. Em uma semana eu comprei ali os 2 livros. Na semana seguinte, eu acho que eu comprei todos os audiobooks que tinham já. E aí eu comecei a ouvir em inglês. Então eu comecei a voltar a querer ler coisa em inglês, etc., por causa de Sangue Cinzas. E eu fiquei, bom, gente, fiquei tão alucinada que eu estou com uma camiseta de Sangue Cinzas hoje. Porque é isso, eu sou muito, muito alucinada, assim. E aí, enquanto eu esperava o 3 sair para eu ler em português, que daí eu acabei comprando ele em inglês, no e-book em inglês, eu reli de Sangue Cinzas tudo que tinha umas 10 vezes, sem brincadeira, assim. 10 uma vezes? atrás da outra. Eu já reli muitas vezes também. Que incrível, vocês realmente são grandes, grandes, grandes fãs. E você, Dê? Bom, eu entrei. Foi você que me indicou? Eu acho que foi você que me indicou, então eu não tô louca, porque eu sou aquela pessoa que lê e depois eu esqueço um pouco, assim, quem me indicou, como chegou, eu só me apaixono pela história. Mas eu também acho que sou da galera que leu a Cotar. Eu não li a romantasia antes, não que eu tinha preconceito literário, mas é que eu não sabia nem que existia o gênero, para falar a verdade. Eu sabia que existiam as fantasias, e confesso que, sei lá, Senhor dos Anéis, esses grandes nomes da fantasia, não, sei lá, não rolava comigo, não batia, eu achava meio chato, só porque eu gosto muito de romance. Para mim, é um quê para eu fazer a escolha de um livro. E aí, li a Cotar, fiquei apaixonada, mas é isso, eu não conseguia reler e tal, li, terminou, é isso, assim. E aí eu falando com a Paty, que é uma, né, minha musa inspiradora das indicações, ela falou, não, você precisa ler esse livro, e ela me indicou, eu falei, não, tá bom, vou comprar. Só que aí o surto veio, eu comprei,
Aí eu comecei a surtar, já tive que comprar o 2, eu li os 2 em uma semana, aí eu já comprei todos, assim, né? Ia saindo, ia comprando, e também, assim, eu acho que eu não entrei no nível de vocês falam, nossa, eu reli os livros e tudo mais, porque eu comecei a ler mais profundamente, ler mais livros nos últimos... Sou da galera que depois da pandemia começou a ler mais, então, assim, como tem muita coisa para eu correr atrás, eu não estou conseguindo reler. Mas eu sou também uma apaixonada pela pop. Eu acho que, assim, dos casais literários, talvez por eu ser uma apaixonada e amar romantasia, acho que foi o casal que, para mim, foi um dos mais bem construídos, assim. Acho que achei muito sólida a construção dos dois, assim. Então, acho que foi isso que me fez olhar e falar, gente, faz muito sentido. Todo o caminho, a trajetória dos dois, para mim, faz muito sentido. Então, é isso, minhas queridas. Eu acho que é legal a gente falar que, assim, aí acho que é mais eu e a Dari, e aí você, Dê, falar um pouco do que você sentiu, se faz sentido. Tá, como claro. a gente leu em inglês, tem coisa que a hora que a gente lê, isso está errado. Porque, por exemplo, por que a gente tem tanto essa... Por que tanta gente que lê, a hora que vai ler o livro 4... Então, vamos lá, para contextualizar. O primeiro é o de Sangue Cinzas, o segundo é o Reino de Carne e Fogo, o terceiro, a Coroa de Ossos Dourados, e no quarto, a Guerra de Duas Rainhas, é quando muita gente abandona, tipo, eu não vou ler mais essa série, porque daí tem essa coisa que todo mundo fala, porque ela traiu. Então agora começaram spoilers, tá, galera? Presta atenção, spoiler a partir de agora. Então tem muito isso de que o povo fala que ela traiu o Cass com o Kieran e que não sei o que lá, porque afinal de contas ela e o Cass são corações gêmeos. E em inglês não é esse termo, não é twin heart, é heartmate. Que aí a gente tem uma coisa mais de acotar, de mate, né, de parceiro, de ter essa coisa que é para sempre, não sei o quê. E falando contextualmente, né, no Brasil, na nossa cultura, quem é uma gêmea do outro é isso, tipo, é você aquele um pro resto da vida e nunca mais vai ter ninguém. E a hora que você coloca um coração gêmeo ali, a nossa sociedade faz esse link. Tipo, então é uma outra palavra para uma gêmea, né? E não é. São parceiros predestinados. Ponto. Exatamente. Tá? Então a gente parceiros tem vários errinhos. Tem vários desses errinhos de tradução, né? Tem acotar também, que daí a gente está vendo agora esse auê todo, porque a gente tem a tal da corte crepuscular, que é de Crescent City, só que já usaram esse termo para uma outra corte em Acotar, que deveria ser do amanhecer, e eles vão ter que ver o que vai acontecer agora, porque se eles não... Eu não sei qual é o nó que eles vão dar, tá? E a mesma coisa, tem coisas na tradução de Sangue e Cinzas que a gente percebe claramente que quem leu em inglês tem uma percepção ok, vê direitinho, não tem dúvida, e quem leu a tradução fica assim, tá, mas o que está acontecendo aqui? Né? Não, para aí, como é que é isso? A gente vê muitas pessoas perguntarem. Até para contextualizar um pouquinho... Pode dar oi para Dari. Ei, tudo bom? Que legal te ver. Pode ir embora agora. Te amo. Ele estava passando aqui. Eu estava passando, preciso dar um oi. Mas só para contextualizar um pouquinho, eu acho que vale a gente fazer um parênteses, né? Até para que vocês entrem nessas questões mais técnicas, mas fazer um parênteses para quem está assistindo a gente, sobre a importância da tradução no processo de produção de um livro e o quanto ela pode impactar no entendimento. Sim. E aí eu tive a oportunidade, não sei se vocês já ouviram, mas quem tiver a oportunidade de ouvir o podcast, depois eu vou colocar aqui a referência para vocês, porque eu não me recordo agora, mas vocês devem ter visto aquela gringa que ficou famosíssima porque leu o Memórias Póstumas de Brás Cubas e surtou, ficou apaixonadíssima pelo livro. Mas é um livro maravilhoso. Não, é um livro maravilhoso. É genial. Rolou um super, assim, os brasileiros, né, porque a gente é muito ativo nas redes sociais, isso fez um auê.
E aí, a tradutora, ela é uma britânica que mora no Brasil, que fez a tradução do livro de português para o inglês. E ela mora aqui no Brasil e ela tem um podcast, então, onde ela fala sobre o universo da arte e tudo mais, e ela contou um pouco de como foi fazer a tradução deste livro. E eu acho que isso me trouxe um entendimento do quanto é difícil o trabalho de um tradutor, e o quanto ele é muito mais do que colocar numa ferramenta que traduz palavras. Então, ela colocou um termo, eu estou tentando lembrar agora, mas era basicamente assim, o livro conta, ele passa, né, do Memórias Póstumas do Machado de Assis, ele passa pelo período da escravidão. Então, ele está contando de fatos e temas, e tinha um termo que ela foi fazer a tradução, que era, não é alçapão, não é porão, sótão, alguma coisa do gênero, mas vamos falar de conta que é um sótão, tá? Depois eu ponho aqui para vocês direitinho, vocês vão ver melhor. Só que ela foi pesquisar, e aí vem o lugar. Um tradutor, ele não pode só traduzir, muitas vezes ele precisa ser um pesquisador também, porque algumas referências talvez estejam dizendo muito mais do que está percebendo. E aí o que ela foi entender? Este lugar, ele não deveria ser escrito com letra minúscula, e sim com letra maiúscula, porque esse calabouço, era calabouço. Não era um calabouço, era um lugar que recebia o nome de calabouço. Então, era um calabouço com C maiúsculo, porque esse lugar existia no centro do Rio de Janeiro, e era para onde os negros eram enviados para serem torturados, porque eles não poderiam ser torturados na fazenda, porque o barulho incomodava os vizinhos. Então, entende que ela precisou pesquisar, se aprofundar, porque quem lê esse calabouço não entenderia que, além de ser um lugar de tortura, ele era um espaço físico que existe. Então, só esse parênteses para mostrar que existe muita pesquisa e pode acontecer muito erro, porque algumas coisas são subentendidas para quem está fazendo a tradução. Por isso a importância de ter profissionais, né? Dessa escolha dos profissionais entenderem que essa tradução, que ela pode mudar o conceito, a aceitação de um livro no país para o qual ele está sendo traduzido. Mas deixa eu ver se eu consigo explicar um pouco qual é o ranço da gente que leu em inglês com a tradução, tá? Então, eu vou colocar assim, ó. Tu traduzir Draken para Dragontino, por mais que eu ache o termo ridículo, eu acho Dragontino uma palavra ridícula. Isso é gosto meu, o resto do mundo não tem nada a ver com isso. Agora, eu não posso criticar a editora, o pessoal da edição ali, por ter optado por esse termo. Eu acho que se muda nomes de pessoas e espécies que um autor botou, na minha percepção, não. Mas eu não sou profissional da área. E a minha implicância de Draken para Dragontino é algo que realmente pode ser pessoal. Agora, tem outras coisas que fazem parte do contexto do livro. Tem a ver com a própria história do livro. Então, vou dar um exemplo, tá? No quinto livro da série, que é o livro que tem De Sangue e Cinzas recontado pelo ponto de vista do Cass, que é uma alma de sangue e cinzas, é isso, né? Uhum. Isso, tá? Uma alma de sangue e cinzas, tá? Bem no início, na cena em que, quando eles já estão em New Heaven, é Novo Paraíso, né? Novo Paraíso, tá. Eles já estão em Novo Paraíso, tá? E o Cass está conversando com aquele Atlante que depois, inclusive, morre decapitado, gente. Me fugiu o nome dele agora, gente. Tô parecendo velho. É amiguinho do Alastir. Acho que é Elias. Acho que é grandão, que ele é grandão e que, inclusive, na cena do celeiro, quando o Kieran fala que o problema que a Poppy está reagindo tão mal a descobrir, né, a traição, é porque eles tinham se envolvido amorosamente, ele dá uma risada debochada e chega e diz, então eu aposto nela. Então as minhas cartas estão nela. Me fugiu o nome dele aqui. Mas o fato é que eles estão conversando, né? E o Delano chega, né, numa sala em que está esse Atlante, o Kieran e o Cass, tá? E esse Atlante chama o Delano de Crispy Marshmallow, tá? Bom, por que ele chama de Crispy Marshmallow? Porque o Delano é todo branco. O cabelo do Delano é branco, a pele dele é muito clara, os olhos dele são aqueles olhos que a Poppy descreve como azuis invernais, né? E o lobo dele é todo branco. Então, e como ele é
muito querido, muito não sei o quê, então ele é um marshmallow, tá? Só que ele é um marshmallow que ele tem uns aspectos assim de uma aspereza que dão para ele uma crocância, tá? É só ver depois como ele age nas batalhas, né, e tudo mais. Ele é uma manteiga derretida, que ok, foi o que a autora colocou no lugar de crispy marshmallow, tá? Ele realmente é uma manteiga derretida, só que quando tu coloca manteiga derretida, tu só traduz o marshmallow. E a piada tá no crispy. Tá? Então, inclusive, o que a gente vê? As pessoas que leram a tradução oficial nem sequer se dão conta que existe uma piada, tá? Ali. E o pior, se pegar algum post, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que falar, a Jennifer Armentrout é muito ativa nas redes sociais. Ela tem um grupo no Facebook fechado, que tu pede para entrar tu tem que responder perguntas, provar que tu realmente é fã dos livros dela, né? Geralmente as perguntas são a respeito do que ela está escrevendo agora, no momento, tá? E aí, então, a tua participação é aprovada, e é de lá, inclusive, que saem os teasers, tá? Que são os spoilerzinhos, né? Que ela vai dando do livro que ela está escrevendo no momento. Então, por exemplo, agora ela está dando spoilers do 6º livro da série principal, tá? É onde sai tudo isso e é onde os fãs interagem muito. Inclusive, assim, tá? O apelido. O Cass chama a Ileana, que depois a gente descobre que é a Sbeth, né? Chama ela de Sbit, tá? Ok, eles traduziram para Isbruxa. Eu até achei que ficou legal, tá? Esse aí eu não critico, não. Só que esse apelido Sbit surgiu neste grupo, tá? E ele colocou no livro como um easter egg para os fãs. E tem outras coisas que estão nos livros que são easter eggs para os fãs que acompanham ela naquele grupo, tá? Então, eu vejo muitas vezes pessoas que estão lá, que a gente tem lá os grupos que a gente tem interação com os fãs por causa dos grupos, não, as páginas, né? Que tem a página no Instagram, no Twitter e em outras redes que a gente tem coisas. A gente vê ali que algumas vezes a gente fala algumas coisas, a gente brinca com algumas coisas que o pessoal daqui fica assim, tá, mas tipo assim, o que vocês estão falando? Sabe? E isso é muito, assim, é chato, porque aí a pessoa começa a se sentir excluída, sabe? Ela começa Ela não a se faz sentir parte da boiando. galera, né? É como se ela não fizesse parte daquela comunidade. E ela faz, cara, ela é fã da série. Se ela é fã da série, ela faz parte da comunidade. Mas ela perdeu isso aí. Por quê? Porque se perdeu na tradução. Então, assim, a minha crítica, a Paty sabe muito bem, eu tenho várias críticas. Por exemplo, eu não me conformo de terem traduzido Rise para Colina. Tá? Eu não me conformo, porque eu acho que as pessoas, só quem prestou atenção e vê ali que quando a Pop tá lá na batalha contra os Craven, que ela vai para uma meia e tem uma noção do que é uma meia, ou que vai num livro publicar, num dicionário pesquisar o que é uma meia, que é só ali que a pessoa vai conseguir entender que Rise, né, que colina é uma muralha, tipo uma muralha medieval. Tá? Porque na tradução não tem pista em momento nenhum, e só bem mais adiante na série que tu vai ter coisas bem mais consistentes, mostrando que está se falando de uma muralha. Aí você pensa, colina é quase colina. idílico, é quase uma coisa. Você olha para colina para coisa. Não te leva para um lugar de separação, é completamente diferente. Isso, sabe? Colina é um morro de terra e não é nem um morro alto, é um morro mais baixinho. É que eu falei, é uma coisa que é mais fofa, assim, né? Colina, tipo. Eu lembrava dos Teletubbies. Colina. É a mesma coisa. Exato, a colina dos Teletubbies, ali é uma colina, aquele negócio que eles vão, tchau, não sei o que, aquilo ali é uma colina, entendeu? E não é daquilo ali que ela tá falando no livro. Aí, assim, ó, quando eu posso dar 1001 justificativas aqui do porquê que eu achei um absurdo traduzirem Draken para Dragontino, tá? E vai ter um monte de gente que vai discordar, e tá tudo ok, porque, inclusive, isso é a minha opinião. E o resto do mundo não tem nada a ver com isso. Mas, cara, quando tu traduz Rise para colina, quando tu traduz crispy marshmallow para manteiga derretida, tu faz se perder um elemento importante da história. Ou quando você pega Heartmate e coloca coração gêmeo. Corações gêmeos. E aí vem a questão, inclusive, da importância do que tu estava falando antes, Dre.
Porque tu falou, como é importante o tradutor, ele tem que ter a noção, né, a equipe de tradução, a editora, enfim, mas eu acredito que seja um trabalho de equipe, não algo pessoal. Alguém ali vai ter que fazer esse papel de pesquisa. Pesquisa na série, inclusive porque é uma série que, quando vem para cá, ela já está com 3 livros, ela está quase no lançamento do 4º livro. Inclusive, você tem, então, Tá? muito mais espaço para estudar o autor, Isso, estudar o caminho que isso. os personagens E estão tem fazendo. uma coisa, que eu acho que mostra o quão pobre é esse trabalho de pesquisa, tá? O plano da editora era lançar Coroa de Ossos Dourados e logo em seguida lançar A Guerra de Duas Guerra das Rainhas. Rainhas. Eles não iam lançar Uma Sombra na Brasa no meio. Eles fizeram a mudança do cronograma de tanto que os fãs berraram. Inclusive, nós, do nossa administradores ali das páginas, a gente chegou a mandar e-mail para a própria Galera Record para falar sobre isso. Assim, gente, não dá. Tem um livro no meio que, se não tiver lido, tu literalmente cai de paraquedas. Tem personagens que caem no teu colo e tu olha e diz assim: quem é River? Quem é Collis? Quem é Quem é é Callum? Callum? Quem é Quem Callum? é Entendeu? Dourado? Da onde que saiu isso? Por que o Cass está chamando ele de Golden Boy? Né, de garoto dourado? Quer dizer, entendeu? Literalmente cai no colo, o troço sai do nada. Até então nunca ninguém tinha ouvido falar naquilo ali. Entende? Porque realmente até o 3º livro não aparece nada. Nada, Sabe nada, o que nada. eu achei interessante que você falou, Dari? Porque, assim, a gente tem que, então, entender, fazendo só um parênteses aqui, né? Que Não, existe uma claro. mudança do perfil de consumo de literatura, de livro. Né? Existe uma mudança de perfil de consumo. Então, antes as pessoas liam os livros de forma muito individual, a gente não tinha os fandoms. Então, da mesma forma que hoje eu tenho um fandom de um artista pop, de um cantor, de uma banda, ou de, sei lá, de um ator, a gente tem fandom dos livros. Isso é uma mudança de comportamento de consumo no universo da literatura. Então, para as editoras, eu acho que vale aqui essa avaliação de que, a partir do momento que eu tenho, principalmente quando a gente fala de romantasia, que costumam vir o universo, que as pessoas, a gente tem as pessoas que vão querer se vestir tal qual os personagens, então vai ter gente querendo fazer cosplay, Cosplay. então a gente entra num lugar, assim, aquilo que era do universo do anime, por exemplo, veio para o universo literário, então, assim, é preciso entender, eu acho que é preciso conversar mais com os fãs e respeitar, às vezes, a cadência dos livros, as entregas, porque os fãs vão pressionar e os fãs É, estão atentos. e eu acho que é uma coisa que a gente, inclusive, tem que abrir um pouco, porque, assim, ó, eu acho que fandom de livro até já existia. Mas antes era uma coisa meio fechada, eram umas bolinhas, era uma coisa muito assim de quem era nerd ou geek, né? Hoje, até mesmo com o advento das redes sociais e tudo mais, esses fandoms, eles são grandes, são bem gigantescos, assim, e as pessoas se falam, né? Tanto que, assim, nas administradoras lá da página, entendeu? Assim, ó, tem gente do Rio Grande do Norte, tem gente do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, entendeu? Tem uma menina de Belém. Então, assim, tem gente do interior de São Paulo, né? E de São Paulo capital e do Rio de Janeiro. Ou seja, tem gente. Eu tô aqui nos confins de Minas, ou seja, tem gente de tudo quanto é lado. E foi o suficiente para a gente se encontrar e iniciar uma página, entende? Iniciar um espaço para que a gente pudesse falar a respeito. Então, tem essa questão. Aumentou muito, se popularizou muito. E eu acho que tem outro fator, que é um fator mais divisor de águas do que as próprias redes sociais, que é o acesso a e-books, principalmente os e-books da Amazon. Tá? Não é propaganda, gente, nós não somos patrocinados. Só que assim, ó, qualquer livro, em qualquer idioma, tu encontra no Kindle. Tá? Então, o que antes era uma coisa para poucos, né? Que geralmente era só médico, psicólogo, engenheiro, que se preocupava em conseguir um livro na língua original e que tinha que ir num livreiro, pagar mais caro para consumir esse tipo de livro, que inclusive o pessoal pagava por livro técnico, né? Porque era uma coisa mais cara. Hoje não. Hoje tu vai ali na Amazon e compra o From Blood and Ash mais barato do que tu paga pelo de Sangue e Cinzas. Ah, é o e-book? É, mas tá ali o e-book em inglês acessível para qualquer um ler.
Então ficou muito fácil esse acesso. E tem muita gente que não aguenta esperar a vinda do lançamento. Eu E tô que aí, dá, viu? Olá. eu também, entendeu? Assim, e que dá seu jeito de catar o livro na gringa e conseguir ler de algum jeito, entende? Então, assim, eu tenho domínio de inglês, eu leio inglês mesmo, a Paty também, mas a gente tem amigas que elas vão lendo com o tradutor do Kindle. E aí, algumas vezes, em algumas partes, elas empacam e aí elas mandam para a gente, não, ó, isso aqui é assim, entendeu? Porque elas querem ler, elas não têm um domínio no inglês, então elas vão lá, elas conseguem o e-book na Amazon e vão lendo com o tradutor do Kindle. Então, assim, tá na hora de esse pessoal de tradução, né? E aí, assim, ó, não tô aqui pessoalizando nada com o tradutor, tá, gente? Tanto que nós criticamos o Jacotari, eu poderia falar também do tradutor de Crepúsculo, do tradutor de Harry Potter, do tradutor de A Soyaf, que é uma canção de Gelo e Fogo, que tudo isso eu já li, tá? Eu não gosto de pensar o que sofreu a pessoa que traduziu O Senhor dos Anéis, Meu Deus. tá? Essa pessoa sofreu. Não, gente, a linguagem é extremamente rebuscada, o autor é um linguista, então ali, assim, né, vai para outro Mas vocês patamar a sabiam que ele dificuldade. criou todas as palavras da língua que ele criou, ele que traduziu para todas as línguas que o livro foi traduzido? Isso eu não sabia. Então, por Isso eu não exemplo, sei sabia. lá, Valfenda. Valfenda não é um nome que o tradutor tirou do furico. Ele Ele que não foi deixou lá e catou do escrito. furico. Isso quer dizer, então, em português, Rivendell vai ser Valfenda. Ele Mas aí, deixou assim, ó, redondo em cima. o Tolkien era linguista, então, ok, ele foi lá e fez aí o estudo, viu como é que fazia a transformação da palavra para cada língua, 2 joinha. Mas quando a gente está falando dessas outras questões, como essa questão da corte lá em Sangue Cinzas, ou aqui do que eu estou falando, né, de Heartmates, de Crispy Marshmallow, tá? Não, hoje a grande maioria do fandom tem acesso a esses termos. E vai ficar de olho, e vai ficar chateado, e vai pegar Vai, no pé. E, gente, vocês falaram isso, exato. eu fiquei pensando assim, imagina pra gente, né, que está acostumado com umas traduções, assim, para nome de filme, que é uma criatividade, assim, do tipo, Save Fairy Save, não é? Curtindo a vida doidada. Então, assim, imagina, a gente não dá para trazer essa criatividade brasileira, esse ziriguidu para os É, livros, porque a gente vai ficar chateado. e acho que até nome de filme serve para a gente exemplificar um pouco do que a gente está falando. Tem um Bang Bang daqueles antigos, que o nome é o feio, o bonito, não sei o quê, tá? Eu não vou me lembrar agora. Traduziram para português por uma coisa completamente diferente, tá? Aí o pessoal fica brabo dizendo, não, na verdade, a tradução do nome desse filme tem a ver com o contexto, porque aquela história de o feio, o bonito, tem um contexto, é uma expressão do inglês. Quando tu fala aquilo ali, tu não está querendo falar de uma pessoa feia, de uma pessoa bonita, de uma pessoa não sei o quê, entendeu? Aquilo ali tem um contexto. Então, quem fez a tradução daquele título, apesar de ser uma coisa meio fora, parecer assim, né, num primeiro momento meio fora, na verdade, aquele tradutor ali acertou. Agora, quando a gente está falando, por exemplo, dessa questão do Heartmate, da colina, né, da Rise, do Crispy Marshmallow, não, aí a gente está falando de uma outra questão, a gente está falando de algo que realmente comprometeu o que o autor quis dizer na língua original. Se perdeu parte do que foi dito ali. Bom, seguindo então, assim, nós viu que assim, né, essa questão da tradução para o fã pega que então, Pesado. assim, por favor, editoras e profissionais da área, fiquem atentos a isso, mas assim, também façam o que quiser, a gente está dando pitaco aqui, ninguém é profissional, estamos só pitacando porque nós nos achamos nesse direito como fãs. Vamos adentrar agora o universo que faz essa romantasia, igual nós falamos, ó, falamos no episódio anterior sobre romantasia, e hoje trouxemos uma romantasia que eu acho que talvez, quando a gente falou de Trono de Vidro e Acotar, tem essa diferença, na minha humilde opinião, aqui a gente tem
um equilíbrio dentro desse universo de Sangue e Cinzas. Eu acho que tem um equilíbrio bem interessante ali, porque você tem toda a questão política também por trás. Claro que não é tanto o principal foco como é Trono de Vidro, mas eu acho que o romance tem peso, mas eu acho que os personagens têm independência, têm questões muito individuais. Eu acho que ele é bem sólido nisso. Mas vamos falar de amorzinho. Vamos falar de um romance polêmico. Né? Temos Pop, Cashel e Kieran. E aí, queridas, o que vocês acham desse relacionamento, desse trisal? É um trisal, não é um trisal? É Então, um vamos trisal, contar né? para as Tudo pessoas bem. que de repente estão ouvindo aqui, falam, gente, mas assim, não li o livro, mas quero saber do que está rolando, estou gostando desse bafão. Vamos contar, então, o que é essa história desse trisal? Então tá, contextualizando. A Pop conhece o Hawke no livro 1. No final do livro 1, ela descobre que o Hawke é o Castle. O Porque o príncipe fofo... Castiel Helptron da Nier. Dá até um negocinho. Vem pra minha vida. Temos um crush literário aqui em discussão. Temos. E aí eles começam a se relacionar. E é isso, eles vão se relacionando. O livro 2 é um dos meus preferidos, porque eles estão aprendendo que eles não estão fingindo, né? Porque eles entram, né, nessa coisa de, então vamos fingir, que a gente vai ter que casar, não sei o quê, então vamos fingir. Então vem esse plot aí desse casamento arranjado. Vamos fingir que vamos nos casar para te salvar. A proposta do Castiel é essa, né? Só. Eu quero te salvar, para te salvar eu preciso que tu case comigo. Exato. E aí o livro 2 todo vem nesse lugar de que eles precisam convencer todo mundo que eles estão apaixonados, mas eles não estão na cabeça deles. Eles são não, tipo né, assim, sabe? Na cabeça deles, eles não querem dar o braço a torcer, não é isso? Na verdade, eu vejo isso de um jeito um pouquinho diferente da Paty, tá? Na verdade, na minha percepção, eles estão tentando convencer os outros de que eles estão apaixonados, tentando se convencer de que não estão. E não é eles, é a Pop, tá? É a Pop que está fazendo isso. Porque a gente tem que lembrar isso, que o ponto de vista até o terceiro livro é o único da Pop. A gente só tem a Pop como narradora até o terceiro livro. Tá? Então, quando a gente vai lá e lê o quinto livro, a gente vê que quem está fazendo isso no segundo livro, apesar de não ter nada do segundo livro lá no quinto, mas fica muito claro ali que o Castil já tinha dado aquela assim de, eu tenho que salvar ela, porque senão eu tô ferrado, porque eu me apaixonei por essa mulher, tá? E se eu fizer com ela o que eu queria fazer, eu tô ferrado, porque eu vou me ferrar, porque eu tô apaixonado por ela, tá? Então, temos aqui o famoso caso de ele se apaixonou primeiro. Primeiro, exatamente, tá? E aí, no livro 3... E ela é que tá nessa coisa de quero me convencer de que não gosto dele, provando para os outros que eu gosto dele, tá? Ela tá nessa aí. Então, o livro 2 é isso que a Dari está contando, é essa construção e dela, e ela vai confrontando os próprios sentimentos, tipo, mas pô, será que eu não gosto? Será que não sei o quê? E aí, enfim, o livro 3 já é uma coisa que é focado no relacionamento deles, no crescimento do relacionamento deles dois enquanto um casal, entendendo como que eles vão coexistir ali, o que se espera dele, o que se espera dela, o que um espera do outro, as questões de cada um. Tem uma coisa que é muito interessante, porque a J.L.A., que é a autora, ela é psicóloga, né? Então ela mexe muito profundamente com tudo isso, com traumas, com o que você traz, com crise de ansiedade, com esse confronto, com você se ouvir falando uma coisa para você conseguir assimilar aquela coisa. Então, o livro 3, eu acho que é um dos favoritos, porque ele mostra esse crescimento dos dois enquanto um casal, mostra o crescimento de cada um deles individualmente dentro desse casal, para daí a gente chegar no quarto livro, onde ela precisa crescer sem ele estar perto, e fortalecer a amizade com os outros personagens, e para eles se encontrarem depois. A grande treta que tem aí com todo mundo é justamente nesse livro, porque desde o livro 1... pode falar, Dari.
Eu só quero acrescentar uma coisa que tu acabou de dizer. Também no livro 3 vem o cerne de uma questão, tá? Porque até então a gente achava assim que a Poppy estava tentando descobrir quem ela é, enquanto ela estava se descobrindo ali como mulher, esposa, tudo do Cassio, tá? Porque afinal de contas ela foi uma pessoa que ela estava lá e foi resgatada por ele, foi tirada daquela verdadeira prisão, né? Inclusive tem uma frase que ela diz que uma gaiola dourada ainda é uma prisão, só é uma prisão bonita, né? E que ela foi mantida dentro de uma gaiola dourada, tá? Então ela tá atrás de tudo isso porque lá nos 2 primeiros livros ela descobriu que tudo o que tinham ensinado para ela, as noções de certo e errado, do que era o mundo, de quem eram os deuses aos quais ela adorava, entendeu? Tudo isso foi mentido para ela, tá? Então, até ali, esse ponto, tá? Ela tá com esse mote, né? Só que quando chega no 3º livro, a gente chega a descobrir que efetivamente a Poppy não sabe quem ela é mesmo, porque a coisa é muito mais profunda. Ela nem sequer sabe quem são os pais. Ela nem sequer sabe o que ela efetivamente é. Ela é mortal, ela é atlante, ela é outra coisa, o que ela é? Né? Então, então, ao mesmo tempo que vai se consolidando a relação dos dois, o drama dela vai aumentando. Tá? Exatamente. E ela precisa confrontar também essas grandes certezas, né? Porque é um quem sou eu que é num nível muito mais celular, né? Quem sou eu de verdade? Quem são os meus pais? O que aconteceu para eu ter, para, sei lá, eu chegar e quem eu chamo de mãe virar minha mãe? Aonde está a minha mãe mesmo? Onde está o meu pai? E eu acho que o grande momento dela assimilar isso tudo, e eu achei que foi muito bem feito, ela tem que assimilar isso sozinha. Porque ela tem que assimilar É isso no 4º sozinha. livro. É exato. No 4º Ele, livro. ele, ele não tá ali do lado dela para dar apoio. Ela tá sozinha, ela tem que sozinha confrontar que, pô, então descobri quem é minha mãe, eu descobri quem é meu pai biológico, eu entendi por que eu estou ou fiquei sob os cuidados de quem eu chamo de pai e mãe. Só que o amor da vida dela não tá ali com ela. Ele está em Ela tem que. cativeiro. Né? Exatamente, ele tá em cativeiro, Ela está em ele tá cativeiro longe, ela. e aí eu acho que é aí que o Kiran entra. Tá? Porque, assim, desde o primeiro momento, né? Desde o momento em que ele pega ela e para levar para a capital, que a gente sabe que no final ele não está levando para a capital coisa nenhuma, tá? Desde aquele primeiro momento o Kiran está ao lado deles ela confia no Hulk e o Hulk confia no Kiran e ela confia no Kiran por tabela, tá? Então sempre existiu essa unidade desse trio, tá? Assim, gente, sim, assim, ó, eu tenho a percepção de que sim, é um trisal, mas que isso ainda não foi escrachado, tá? Tá só dado ali muito claro a entender, tá? Até por algumas coisas que foram faladas em livros que a gente ainda não tem no Brasil, tá? Mas, sim, eu acredito que eu acho que é um trisal, acho que isso vai ficar muito bem definido nos próximos livros, tá? Só que assim, ó, vamos parar com essa história, tá? De que o Kiran e a Poppy são irmãos. Ah, não, por favor. São como irmãos. Nunca tá? foram! Nunca foram. Tu não fica constrangida por estar pelada dentro de uma banheira com teu irmão te olhando, tu me desculpa. Por mais pudica que tu seja, entendeu? Tu vai ficar, assim, só numa posição em que tu deu uma escondidinha nas coisas, mas tu não vai ficar constrangida porque teu irmão tá te vendo pelada dentro de uma banheira. E isso foi no primeiro livro, caramba. Tá? Isso foi no primeiro livro. Tá? Tu não fica olhando o teu irmão recebendo sexo oral. Ops. Tá? Ninguém faria isso. Se alguém chegar... Gente, eu não tenho irmão, eu só tenho irmã. Mas se alguém chegar para mim e disser que eu tenho primos que são como irmãos e disser assim, ai, vamos ali ficar sentado na praia vendo o teu primo ganhar um boquete. Cara, tu é louco? Eu sou velha já e eu ia olhar e ia dizer, não vou. Too much information, me tira dessa, tô fora, entendeu?
E ela não só fica olhando, como ela também se excita, É. E todo mundo tá? acha bem fofo esquecer esse detalhe. Esses detalhes. E no segundo livro tem detalhes também, quer dizer, tem outra coisa, tá? A primeira alimentação, a primeira vez que o Castil se alimenta dela, não estou falando da cena da neve, eu estou falando da cena que é no primeiro livro. Eu estou falando daquela cena lá em Um Reino de Carne e Fogo, em que o Cass entra numa assim, uma coisa de adição, por estar sem ganhar, sem ter o sangue, Na tudo. sede de sangue lá, né? Isso, ele entra na sede de sangue e o Kira chega e diz, não, para aí, eu vou te ajudar então, para a gente não correr o risco de tu acabar matando ela, né? O Kira fica atrás da Pop, botando o dedo aqui na carótida para monitorar a pulsação dela. O Cass se emociona, parte para cima dela, tá? Prensa ela e o Kiran contra a parede, fica sarrando a Pop e o Kiran tá ali. E a Pop Dela não se cena sente não. constrangida, tá? Então, assim, eu estou dando um exemplo de uma cena de cada um dos 3 primeiros livros, tá? Em que fica muito claro assim, não sei o que eles são, mas eles não são irmãos, eles não se veem como irmãos. E a própria J.A. Leigh, tá? Gente, desculpa, a JLA são as iniciais da Jennifer Armentrout. A própria Jennifer falou numa live e repetiu várias vezes nesse grupo que tem no Facebook. Tá? Na época do lançamento do quarto livro, entre o terceiro e o quarto livro, tá? Ela repetiu várias vezes que a Pop e o Kiran não se viam como irmãos, que eles Mas não eu acho, percebiam um ao Dari, outro que como irmão. eu acho que o grande problema disso e dessa galera que não consegue assimilar que eles não são irmãos é o que a gente estava conversando antes. A gente tem um termo de coração gêmeo que a gente assimila com alma gêmea. Eu acho que a galera Concordo. vai começar a entender que não com o livro 3 da Sera e do Nictus, porque ali fica muito claro que pode ter mais do que um heartmate ou mais do que um coração gêmeo numa relação, que a gente descobre isso no final do livro. E a hora que saiu o livro da Willow, que é o Visions. Sim, porque inclusive é só tu ver como o Kiran fala a respeito, no Visions, como o Kiran fala a respeito da relação da Vonetta e do Emil, e como o Kiran fala a respeito da Pop, Exatamente. tá? Inclusive, assim, tá? Baita spoiler. Não é somente o Cass que ameaça o Emil de morte, tá? O Kiran também, porque o Kiran tá Kiki envolvido com a também. Vonetta, Kiki também. O Emil tá envolvido com a Vonetta é irmã do Kiran, tá? E ele fala na entrevista que ele dá para Willa em Visions, né? Ele diz que ele não tem conhecimento de nenhum relacionamento da Vonetta com ninguém, porque se ele tivesse o conhecimento de que alguém estava se relacionando com a irmã não estaria se relacionando com ninguém, porque o cara estaria morto. Tá? Ele Aliás, fala isso vamos com pegar esse Protetor, gancho. que fofo, gente. Meu lobinho favorito. O tá? Delano, ele tem que ser. Não, se você não gosta do Delano, você leu errado. Você tem que voltar ele tudo de novo. É, Ai, eu tá? gosto muito dele. É isso. Assim, ó, se você leu Dos Santos e Cinzas, tá? E você não ama o Emil, tá? E o Delano, tá? Vai ler de novo porque leu errado. Eu amo o Emil, gente. Eu amo o Emil. Eu amo Tá? o simples fato de que ele olha pra cara da morte, dá risada e dança. Dá risada. Isso. E é E isso. provoca. Mas eu queria pegar esse gancho para falar, para a gente começar a entrar um pouco em teoria, para a gente começar a falar um pouco de teoria também, porque a gente tem tantas teorias. Eu estou até colando aqui do lado, eu acho que são 16 que a gente tem meio que Tem já umas que já estão discutiu, confirmadas. tem umas que já estão confirmadas e tal. Mas para a gente começar a falar de teoria, eu acho que a gente precisa falar um pouco de como a série principal se costura com os dois spin-offs, porque são dois, né? Então, falar dessa importância de ler Uma Sombra na Brasa antes de ler Guerra de Duas Rainhas,
a importância de ler uma Maldição de Ruínas e Fúria, é isso, né, Dari? O nome? Isso. Uma Maldição Que de vai Ruínas sair e Fúria. agora em julho, antes de ler o livro 3 da Sera e do Nictus. Porque é isso, a J.L.A. eu acho ela muito inteligente, como ela vai colocando uma coisinha ali, e aí, de repente, aquela coisinha que você, tipo, passou, você leu, de repente ela volta. Por exemplo, no livro 1, nesse livro aqui, tem uma passagem, logo no comecinho, quando a Pop tá falando das joias que os Ascendidos usam e não sei o quê, e ela fala que a Ileana mostrou um diamante em formato de estrela para ela. Aí a gente vai ler, né, a série Unix no livro 3, e de repente a alma da Sotória tá nesse diamante. Então, eles tiram a alma da Sotória da Sera com este diamante. Com esse diamante. Tá? E aí você fica, mas calma, eu já li esse diamante. Tem mais. Isso, mas tem mais, tá? No primeiro livro, a Pop fala que ela viu um gato das cavernas, lá quando ela era criança na capital, e fala que ela sempre via falcões, né, sobrevoando por perto, tá? Aí depois os falcões, ela volta a falar em Reino de Carne e Fogo, quando eles estão passando ali pela aquele clã dos Ossos Mortos, tá? Quando o clã dos Ossos Mortos ataca, ela vê um falcão prateado, né? E ela fala que ela vê o falcão prateado, mas ela também fala que ela vive vendo outros falcões. Aí a gente olha para isso, assim, diz assim, nossa, que coisa aleatória. Que excessivo, cara, o gato né? É o pai. Que tá descrevendo os falcões, né? falcões. Isso. Aí, assim, o gato é o pai dela. O falcão é o Notan Duatis, que é um personagem que só vai aparecer no segundo livro de Carne e Fogo. E que é um primal, é um deus primal. Que fica, então, o conselho que... nossa, Jenniferzinha, querida, não faz ali, não tem coisa jogada. Não tá jogado, não, gente. Ela não dá ponto sem nó, ela não dá ponto sem nó. E o que eu acho que é muito incrível é que ela faz de um jeito que você não percebe. Porque, por exemplo, a gente falou isso no último episódio. O que eu mudaria? Eu acho que a Kotar não terminou bem, porque ficou ponta solta, e é claro que tem uma ponta solta ali. É óbvio. Quem é Koshei? De novo, né? Quem é Koshei? Isso é Toby. Toby e a Kotar tem. A Sarah deixa nos também. Um monte de ponta solta. E você olha aquilo e você fala, tipo, beleza, isso é uma ponta solta. Agora, quando você tá lendo Sangue Cinzas e você passa o diamante, você só acha que ela tá sendo, tipo, é uma descrição, beleza. Esse falcão, é uma descrição. É só para mostrar o quanto os ascendidos gastam com coisas fúteis e inúteis enquanto o povo passa fome, tá? 2 joinha. Não é. Não é. Então você fica, beleza. Uma pegada de plot, assim, de repente você fala, peraí, você tá exatamente. Isso, exatamente. E tem mais, tá? Esse diamante, gente, assim, prestem atenção nesse diamante, por favor. Vão reler se vocês não viram, porque esse diamante, ele tem a ver com... Vocês vão entender a importância, o que ele é, lá em Um Fogo na Carne, tá? E tem uma cena de Fogo na Carne que envolve esse diamante, que explica o porquê da ligação com uma maldição agora quem fugiu o nome foi. Esse livro que vai ser lançado agora, tá? Então, inclusive, é muito importante ter lido este livro, tá? Para ler Um Fogo na Carne, porque senão vai passar, tá? Então, eu vou fazer aqui um parênteses, tá? A gente vai fazer um corte disso, porque eu preciso fazer um parênteses. Você não gosta de spoiler, gente? Assista esse podcast, mesmo não gostando de spoilers, porque você não vai ter spoilers, você vai ter uma aula aqui sobre sangue, cinzas e coisas que você tem que prestar atenção, porque se você for que nem eu, vai passar pelos falcões, pela estrelinha que brilha, você vai falar, é nada. Então, assista esse podcast para você prestar atenção. Você vê que quantas coisas a Jennifer coloca ali, olha, no livro que você precisa prestar atenção. Então, era só um parênteses para avisar a nossa audiência que este programa é especial, é potente e deve ser assistido com o caderninho na mão. Assistam anotando. Não, mas eu vou te falar, quando eu não gostava
do spin-off. Eu não acho tão legal a história da Sarah e do Nictus. Eu não me conectei, tipo, eu não consegui me conectar com os personagens. A Dari sabe, eu demorei tipo um mês quase para ler Sombra na Brasa, eu demorei quase um mês para ler Uma Luz na Chama. Eu nunca reli esses livros e tal. Gente batendo muito no ouvido dela, falando, lê que tu vai entender melhor. Muda a compreensão sobre Guerra de Duas Rainhas, por favor. Muda mesmo, Tá? assim. É necessário ler. Li, mas eu li assim, tipo, legal, não é o favorito, beleza e tal, não sei o quê. Aí saiu A Maldição de Ruínas e Fúria. Em inglês, né? Que capa bonita! Que Jennifer faz capas bonitas, né? É um inferno isso. Que capa bonita, vou ler então. Aí peguei, comprei o e-book e tal, li. Aí eu li o e-book. Beleza, acabei, legal, o Thorne é legal, a Calista é legal. Só que é um livro introdutório, tipo, não tem grandes coisas. Você tem pontas soltas, mal. E a gente queima a engrenagem tentando entender aqueles olhos do Thorne, né? Tentando entender os olhos, tentando imaginar os bichos. Olhos dele têm todas as cores, sabe? E aí tentando imaginar os bichos que perseguem ela, entender essa dinâmica, o que é um highborn, o que não é, e você fica tipo... Porque é um livro introdutório, quando você lê de Sangue Cinzas, é bem assim também. No começo você fica, então os vampiros são legais aqui, e tem vampiros que não são, né? Então é uma coisa meio avoada, assim. Aí beleza, passou ali, dei 5 estrelas, porque sou cadelinha da Jennifer, se ela escrever uma bula, eu vou dar 5 estrelas. Aí saiu... Eu também. Saiu Um Fogo na Carne em inglês. E aí a Dari encheu meu saco. Ela falou, você tem que ler, 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 tem que ler. Comprei o livro, fui ler, e eu li muito rápido. E é o meu livro favorito de todos agora, do spin-off, porque é maravilhoso. Um Fogo na Carne do spin-off é o meu preferido também. Eu tava lendo, e Dona Dariane não leu Maldição de Ruína e Fúria. Não tinha lido. Ela tava de ressaca. Então, só eu e uma outra amiga nossa tínhamos lido. Em minha defesa, tá? Eu entrei numa ressaca literária quando eu terminei de ler A Guerra das Duas Rainhas, que eu fiquei 1 ano com o Castil em cativeiro sem saber como ele estava, esperando ela lançar aquele livro. Então, assim, eu depois desse livro, eu entrei numa ressaca que eu não consigo ler tudo o que eu lia antes, porque antes, se tu me desse bula de remédio, eu ia lá e lia, entendeu? Agora, para eu conseguir sentar e ler, tem que ser num nível assim, de Sangue Cinzas da Kotaro ou Quarta Asa. Se não for um livro nesse naipe, eu não consigo ler. Tá? Eu simplesmente jogo o livro de lado. E Maldição de Ruína e Fúria, tá? Eu não tinha lido, porque eu comecei a ler, mas, assim, é um livro introdutório, então não é um livro fácil. Ele não é difícil como é o primeiro livro de Crescent City, tá? Mas ele também não é um livro fácil. E eu estava ali pela metade dele quando saiu Um Fogo na Carne. Tá? E aí ela abandonou e foi ler Um Fogo na Carne. E fui ler Um Fogo na Carne. Só que aí chegou numa parte em Fogo na Carne que eu dei um Estamos pulo. Todas lendo. Não, eu preciso contar do sul. Estamos todas lendo. Aí a Júlia... Todo mundo lendo assim. Todo mundo lendo ao mesmo tempo. Porque é isso. A gente se organiza para fazer releitura de tudo para quando vai sair o livro novo. Quando vai ser... Só que aí, assim, quando sai o livro novo, todo mundo abandona tudo que está fazendo que tá lendo. E vai ler. Assim. Aí aconteceu o quê? Dari, tipo, com o consultório cheio. Eu estava em época de... Porque segundo semestre para o ramo editorial é muito forte, então, tipo, um monte de feira, não sei o quê. Júlia, que é a advogada, não tinha muita coisa para fazer. Aí ela acabou de ler antes. Sei que chegou uma parte que eu estava lendo, aí eu fui no nosso grupo, pelo amor de Deus, qual era a cor do olho do Thorne? E eu falando de Maldição de Ruínas e Fúrias. E aí a Júlia, é essa que você tá lendo mesmo. Aí eu, não, viado, pelo amor de Deus. Aí eu comecei, aí a gente começou a ir pra cima da Dari, tipo, Dari, você tem que ler, Dari, você tem que ler, você tem que ler, você tem que ler. E aí é isso, não, e eu ainda... você lê ele primeiro, e aí você vai ler o outro, aí você fica, não é possível que essas pessoas estão aqui, que ela conseguiu de novo, sabe?
E aí tem o negócio do diamante, porque primeiro fala do diamante no Maldição. Isso. Aí eu Não, fiquei, não, não, não. O fala assim, diamante ele fala comenta, em. é uma frase. Tem uma frase. Sim, mas a primeira vez que fala do diamante é em De Sangue e Cinzas. E aí depois o É, diamante fica, esquece o morre, diamante, aí ele tá? volta em Isso. Maldição Ele de. volta em Sombra da Brasa. Ele volta em Ah, uma não Sombra da lembro. Brasa. É o que o Collis usa para trocar as brasas com o Eitos, tá? Ah, não E aí lembrava. a gente até olha e diz assim: ah, tá, então ele usou aquele diamante, porque a descrição bate, né? Ah, não, para aí, então ele usou aquele diamante que a Pop viu lá com a Ileana, né? Que a gente aí já sabe que ela é ex-beat, tá? Ele usou então aquele diamante para trocar as brasas e fazer todo esse fuá aí que está acontecendo, né? Porque o Collis, tu não sabe, né? O Collis é irmão do Eitos. O Eitos e o Collis são irmãos gêmeos e o Eitos é o pai do Nictus, tá? E ele era o verdadeiro primal da vida, É uma questão tá? familiar, amiga, É uma entendeu? questão Não, tô familiar. entendendo, Aí, gente. Tá, chama As e o Cristina Rocha histórias. Collis porque temos um barraco de família ali. Isso. Não, é um mega barraco de família. Aí o Collis era o verdadeiro primal da morte, irmão do verdadeiro primal da vida, que era o Eitos, tá? O Collis um dia vê uma menina, se apaixona por esta menina, tá? Uhum. E a menina, com medo dele, porque ele é a própria morte encarnada, cai de um precipício. É a Sim. E Sotória, essa tá? história você Bom, conhece porque o irmão da Pop conta pra ela. E ela conta pra conhece Pop essa numa história. carta. Exatamente. Lá no primeiro É, livro ela fala sobre eu tô isso. feliz que pelo menos alguma coisa eu entendi agora. Então você já conhece a história da Tá, Sutória. Nossa, isso. conheço, sim, sim. Isso. Quem teria o poder para trazer a Sotória de volta à vida é o primal da vida, que é o Eitos. E o Mas Eitos se recusa. Isso. O Eitos se recusa. Aí o que, que o Collis faz? O Collis vai lá, pega esse diamante, que ele tem um poder específico lá, que eu não vou lembrar em detalhes agora, então não vou entrar. Pega esse diamante, porque com esse diamante você pode tirar tanto a alma de uma pessoa de um local e mandar para outro, quanto tirar a brasa de um primal, que esse diamante foi criado para isso. Ele foi criado para armazenar as brasas de um primal, caso esse primal não tivesse alguém para quem passar, tá? Porque Hum. para passar tem que passar para um outro primal. Então esse diamante foi criado para isso. O Collis pega esse diamante e faz a troca. Pega a brasa da vida do irmão e passa para ele, a brasa da morte dele e passa para o irmão. Ah, Quando ele faz isso, ele cria uma quebra de equilíbrio, tá? Porque É nem um o evento irmão dele cataclísmico, né? é um evento cataclísmico, exatamente, tá? E aí, assim, ó, nem o Eitos é verdadeiro primal da morte, sim, sim. nem o Collis é verdadeiro primal da vida, tá? E com isso vai se criar todo o desequilíbrio e toda a catástrofe que leva ao momento em que a gente pega de sangue cinzas, tá? De sangue cinzas é a consequência do que o Collis fez. Só que tu só vê isso no quarto livro, em É. ordem, né, cronológica, tá? Tu só vê isso no quarto livro, tá? Então, assim, e aí vem o meu tirar o chapéu para a genialidade da Jennifer Armentrout, tá? Porque ali fica muito claro, quando cruza a série principal com o spin-off, tá? Fica muito claro que sim, ela planeja, e sim, ela deixa tudo amarrado. E eu sei que tem gente que diz que não, que diz que ela tira as coisas do furico. Ela não tira, tá? É Ela muito bem realmente amarrado. faz. É muito, tá? Realmente muito bem amarrado, tá? E aí, quando chega lá em Um Fogo na Carne, a Sera vai encontrar esse diamante. E quando ela encontra esse diamante, tem uma alma dentro desse diamante, que é a do Eitos, Hum. tá? Que o Collis, quando depois o Eitos morre, ele aprisiona a alma do Collis, do Eitos nesse diamante, tá? E ela, quando pega o diamante na mão, por ela ter as verdadeiras brasas da vida nela, tá? Que ela é parte de um plano do Eitos para tentar restabelecer o equilíbrio, tá? Uhum.
ela tem uma visão, tá? E esta visão cruza com maldição, tá? E essa E parte, quando inclusive eu comecei a ler essa parte, eu surtava, eu gritava. Aí eu, Júlia, pelo amor de Deus, conversa comigo, Júlia, pelo amor de Deus, como é que os Reborn nascem? Aí eu ficava de novo assim, não, mas juro por Deus, eu fiquei, tipo, eu comprei o e-book pelo Kindle, eu não tinha o Kindle ainda, então eu lia no aplicativo do Kindle. Aí como eu leio também. fiz, daí eu coloquei, juro pra vocês, eu cheguei num nível de piração que eu abri o aplicativo do Kindle no meu computador, aí eu abri ele também no meu iPad, e aí eu fui comparando Um Fogo na Carne com Maldição de Fúrias. Tipo, é assim que Highborn nasce, então Highborn... Então a gente já tem teoria que, por exemplo, teoria não, tá praticamente, já tá confirmado, que os Highborn são os antigos, que a Sera vê, e que os antigos Que são criaram... os Fates. Que são os Fates. Então, assim... Os destinos. Não é destinos que chamam, como que é no livro? É os destinos. É É os os destinos? destinos. Em inglês é Fates. É os Fates. Os Ancient ou Os Fates. Arai. Ahai, isso. Arai, eu não sei se é com R ou com 2R, mas é isso aí. São eles mesmos. Eu vou fazer um parênteses aqui, ouvindo vocês falarem, assim. Então, algumas coisas vão se explicando para mim, assim. Por que tanta gente, não tanta gente, mas por que algumas pessoas são haters de Sangue Cinza? Porque você tem toda uma trama complexa, assim, né, interessante, bem amarrada, mas que te faz ter que pensar, que te faz ter que fazer conexões e tudo mais. E aí eu vou para o segundo ponto, que me traz a sensação de que de Sangue Cinzas e os seus spin-offs são muito mais uma fantasia, porque olha essa construção de universo e de correntes que se conectam e tá ali, e tem um ponto acolá que vai se explicar lá na frente. Então, assim, é uma fantasia muito potente, uma fantasia pensando todo esse cruzamento de pontos em história. Não que a romantasia, não que a parte do romance não tenha uma relevância na história, mas não me parece, quando vocês trazem, não me parece que ele é o macro. É que assim, o que acontece? Eu vou usar Trono de Vidro para fazer uma comparação, tá? Assim, Trono de Vidro, tu tem uma fantasia que tem um romance ali. Tem um arco mas de romance. Mas é uma coisa secundária. Pequeno. Tem arco pequeno de romance. Não. De Sangue Cinzas tem um romance, tá? Que é o que traz pra gente o verdadeiro arco da história. O verdadeiro conflito, o que realmente importa, que é a fantasia. E não é um romance só, na verdade a gente tem mais de um romance, porque a gente tem a questão do Cass e da Pop, mas tem a questão da série do Nictus, tá? Que eu entendo, e da Calista e do Thorne, quando você coloca o outro... Isso. Tem a Calista e o Na Thorne. verdade, se tu pegar tudo que tem a Calista e o Thorne, e até mesmo o mote do conflito principal, até este momento, até hoje, a gente tem lançado o primeiro livro do prequel, que é A Maldição, até o terceiro livro do spin-off, que é Um Fogo na Carne, e o quinto livro da série principal, certo? Bom, até esse momento, o que nos parece é que toda essa conflitiva que leva aos eventos de Sangue Cinza são causados por uma história de amor mal resolvida. Que é o quê? É a paixão do Collis pela Sotória. Tá? Quer dizer, tudo que está acontecendo agora se dá porque o Collis se apaixona por ela à primeira vista, tá? E ela, com medo dele, foge. E ela é uma mortal. E ela morre. E quando ele chega, novamente, porque na época ele era o Primal da Morte, e ele chega na Terra das Sombras, ela já tinha passado pelos pilares de Asphodel, então ele não tinha mais acesso a ela. Porque ele poderia ter segurado a alma dela para que ela não entrasse no Elysium, né? E ela não... e seria mais fácil conseguir reverter a morte dela. Só que ela já está lá no paraíso dela, tá? Vivendo bem com a morte dela, numa boa, quando ele consegue chegar. E aí ele vai no Eitos e pede para o Eitos, traz ela de volta. E aí qual é a importância dos Ahai, dos Fates, né, dos Highburn?
é que eles são aqueles que não só fazem, né, as tramas dos destinos, mas eles são também aqueles que são os guardiões do equilíbrio. E que em Maldição a gente vai entender que, na verdade, eles são até muito mais do que isso. Esse é o papel ao qual eles se resignaram, mas eles são muito mais do que isso, tá? E aí, então, o que eles fazem, né, quando chega nessa parte? Eles são os guardiões do equilíbrio, e você não pode simplesmente ficar trazendo as pessoas de volta à vida, Uhum. tá? Porque isso cria um desequilíbrio. E em nome disso, o Eitos diz não. Tá? O Eitos diz não porque ele teme o que os Ahai fariam. Se ele traz ela de volta. Aí o Collins Tá? ficou muito puto. E vai lá e faz toda essa porcaria, tá? Como assim eu não tenho o que eu quero? Como assim? Moleque bibirrento, mimado. Tipo, foi isso que eu pensei. Que moleque, não, como assim você não vai ressuscitar amiga, o amorzinho da minha vida? Ele justamente, ele fica de putice, ele traz ela de volta, aí ela fica puta, tipo, eu não quero ficar com você. Não, e não é só eu não quero ficar com você. Eu tava bem aonde eu tava em paz, feliz. eu não quero estar aqui, eu tava feliz, tá? E aí acaba que ela volta a morrer, depois a gente descobre, inclusive, em Um Fogo na Carne, que ela morre em circunstâncias que fazem com que o Atis, né, se sinta culpado pela morte dela, e o Collis acusa o Eitos pela segunda morte da Sotória, tá? Que a gente não sabe, porque, vamos combinar, o Collis não é uma pessoa confiável, né, pra gente ter como fonte, tá? Mas é a acusação que o Collis faz. E para tentar livrar o Eitos, para tentar livrar a Sotória da perseguição do Collis, ele faz com que a paz da Sotória não exista mais, porque ele determina que a Sotória vai reencarnar eternamente, ela não vai entrar lá no Elysium, ela não é Elysium, é outro nome, é o... Ai, eu esqueci. Arcádia. É porque é a Arcádia, isso. Ela não vai entrar na Arcádia, ela não vai nem entrar na Arcádia, nem vai ir lá pro abismo, que seria o inferno, né? Ela não vai fazer nenhum dos dois. Tá? Ela vai ficar sempre reencarnando. Ela chega nos pilares de Asphodel e reencarna. Chega nos pilares de Asphodel e reencarna. Tá? E então a paz dela, ela foi condenada a não ter mais aquilo que ela queria, que era a paz dela. Literalmente, assim, foi um livramento que o Eitos fez para ela, sim, mas foi um livramento muito torto, porque ela nunca mais vai ter aquilo pelo qual ela tanto se revoltou. Isso. E aí, posso falar do que o Atis fala e que faz a gente ter uma teoria, já que... E aí, quando chega Um Fogo na Carne, o Atis, ele é primal da guerra, né, Paty? Não, o irmão dele é o da guerra. Ele é do acordo e alguma coisa. Ele tem um irmão gêmeo, isso. O Atis, ele tem um irmão gêmeo, tá? Que a única diferença dele para o irmão é uma cicatriz na testa, que quem deu para ele foi o Collis, tá? Ele é do acordo e da guerra. Do acordo e da guerra, né? E o irmão é da vingança e mais alguma... O Kim é o... Deixa eu ver aqui. Jesus, tá abrindo tanta coisa. O fato é que o Atis é um cara legal e o Kim é um cuzão, tá? Exato. E o Atis chega pra Sera, que a essas alturas a gente já sabe que é a avó da primal da paz e da vingança. Isso, tá? Contraditório, né? Mas se tu pensar, acordo e guerra também é contraditório. E aí o Atis chega para Sera e diz que ele tem certeza, porque até um determinado ponto tá uma coisa que ninguém sabe, afinal de contas, se a Sera é a Sotória. Um Ahai disse que a Sera era a Sotória, mas a Sera tem a percepção de que ela não é a Sotória, e ela sente a presença de outra coisa dentro dela, que ela não sabe muito bem o que é, e às vezes, inclusive, essa outra coisa tem uma voz que fala com ela, tá? Então, assim as coisas vão indo, tá? E em um determinado momento, em Um Sangue na Carne, o Atis chega para ela e diz que ele tem certeza de que ela não é a Sotória, porque ele conheceu a Sotória, e se ela fosse a Sotória, ela seria igual a Sotória, fisicamente igual a Sotória. E aí ele descreve a Sotória.
E aí, amiga, eu vou descrever a Sotória para você, tá? A Sotória é ruiva e ela tem De olhos olhos verdes verdes. e ela tem sardas. Ela E ela tem é uma pessoa sardas. violenta. A gente não sabe, mas eu acho que ela é uma criatura deslumbrante e assassina. A nossa teoria é essa, tá? De que ela, Aí a eu gente já tenho tem. uma segunda teoria porque aí também, mais spoiler, tá? Você acaba descobrindo porque o Callum, que é o cara dourado, que aparece em Guerra das Duas Rainhas, junto com a Isbeth, e que você conhece, e que você vê ele de O novo, ódio dele, só parênteses aqui. ele é odiável mesmo. E aí você Mas ele é uma descobre que vítima, ele. tá? Hã? É, Ele é uma vítima. Mas Ele é dá odioso, essa mas ele é uma sensação de que vítima. ele não tem muita escolha para fazer o que ele está fazendo, mas você não é por isso que você não Exato. fica com raiva dele, você fica assim. aí Mas ele é puto. Ele dá vontade de matar, mas tudo bem. ele aparece de novo no spin-off, ele é tipo um dos empregados lacaios, uma da galera que segue o Collis, tanto que em Sangue Cinzas ele tá lá pra, tipo, reviver o Collis. E no Fogo na Carne, você descobre que ele é irmão da Sotória. Oh! Aí, eu cheguei pra dar outro dia e fiz assim, reler todas as interações do Callum com a Pop. Porque ele é grosso e estúpido com todo Com mundo. todo Mas Com mundo. ela. com ela, ele faz piada. Porque ele reconhece a irmã dele. Ele é, ele é Ele é mais sarcástico. carinhoso, do jeito torto É, dele, com a Pop, do que com todo é, mundo. É Ele se tu verdade. observa muito prestar, ela. se tu prestar atenção, inclusive, o modo como ele se comporta com a Pop lembra muito o modo como o Kiran se comporta com a Pop. Uhum. Não é igual, tá? Mas é muito semelhante nesse sentido, assim, de que ele tem um carinho, ele debocha Ele tem dela daquele uma mesmo jeito. admiração, ele me dá uma sensação de que ele admira ela de alguma forma, assim, eu fiquei com essa Sim, sensação na leitura sim, mesmo. mas ele também tem essa questão que eu tô falando assim, de que ele tem essa admiração, ele tem tudo isso, mas assim, ele faz brincadeiras com ela, que nem o Kiran faz, falando, né? Não, ninguém em reino nenhum tá espantado de que tu tá fazendo uma pergunta, né? Esse tipo de brincadeira que ele faz, que o Kiran faz com ela, é mais ou menos nessa natureza também que o Callum vai. E realmente é uma coisa estranha, porque ele é um baita de um cuzão com todo mundo. Menos com Mas com ela. ela, não. Com ela, se tu olha com cuidado, ele não é. Gente, assim, Tá? o que eu senti aqui ouvindo vocês falarem? Que a gente precisa de outros programas para falar deste tema, porque temos muitas teorias. Saí aqui achando que a gente vai precisar depois falar de livro por livro. Eu acho que depois a gente precisa falar A livro gente por não. livro, porque não tem como. Esse aqui foi um É, programa para a gente ter devaneios, então, né, surtos sobre sangue Sim, cinza. surtos. Mas acho que depois vale a gente ter um programa para a gente falar livro por livro e, de repente, trazer algumas teorias amarrando, falar mais dessas teorias, porque tem muita coisa para a gente explorar. Mas, sim, acho que para a gente ir finalizando aqui um pouquinho o nosso programa, eu queria fazer uma pergunta para cada uma de vocês. Eita. Difícil, hein? Livro favorito da série? Fácil, livro 3. Livro 3. E o seu? Qual Livro que é o 3. livro 3, Tati? Lembra-se, livro 3 é o... Livro 3 é Coroa de Ossos o. Dourados. É, É Coroa de Ossos Coroa de Dourados. Ossos Dourados. E qual foi, assim, de todos esses, então, o teu momento de maior surto? Quando eu li A Uma Alma de Ascensão da Sangue Pop. Cinza. Qual foi? Não, o meu primeiro momento de mais surto foi a Ascensão da Pop, que é uma Ascensão da Pop que é acontece no início ali, acho que ali pelo 9º capítulo do 3º livro, tá? Que é Coroa de Sangue, isso, Coroa de Ossos Dourados. Agora, se tu quer que eu te diga qual eu acho que é o melhor livro, não o preferido, o melhor, Uma Alma de Sangue Cinza. Tá? É disparado o melhor livro. Maravilhoso. E, inclusive, assim, ó, dou uma dica. Se você já leu Uma Alma de Sangue Cinzas e já leu de Sangue Cinzas, Leia tem como junto. ler os dois alternando partes de um com partes de outro. Existem correspondências. É uma experiência
muito legal. É Muito muito legal. foda. Muda toda a percepção Maravilhosos que tu tem do vocês. primeiro livro. E o melhor final de livro, de longe, é o livro 5. É o sangue, É o livro 5. é uma Uma alma alma de sangue cinzas. sangue cinza. Porque tem a frase mais linda que eu já li, que é: ele tem cheiro de nós. Puta! É, Ai, Deus! Ai, Deus! ele tem cheiro de mal. Saiu até coraçõezinhos aqui. Gente, e para finalizar o nosso programa, a gente sempre tem aqui, então a gente não dá nem para a gente terminar de falar tudo que a gente quer falar, mas a gente vai ter outros episódios, sim. Então, mandem para a gente coisas que vocês querem saber, teorias de vocês também, teorias que vocês querem saber se são confirmadas ou não. Manda para a gente, ó, nas nossas redes sociais, a gente vai colocar aqui redes sociais das 3, para que vocês nos sigam, tá? Aqui, ó, embaixo, nos sigam. E aí, para finalizar... Posso botar uma pulga atrás da orelha? Pode. Deixar todo mundo... No... Tá, porque aqui não foi lançado um Fogo na Carne ainda, né? Não. Tá. Então, eu só vou dizer uma coisa, tá? É um spoiler, mas é um spoiler que vai deixar todo mundo de cabelo em pé e com vontade de ler para entender, tá? Gente, eu sinto muito, mas o Nictus não recupera o card. Ah, é verdade. Ah, sorry. Sorry, mas ele não recupera o card. Corações foram partidos, agora esperanças foram ver, dilaceradas. outra coisa muito legal, é muito importante. Vocês vão ver que um vibrador pode ser uma arma letal. Não é um vibrador, é um dildo. É um dildo. Um dildo. Como um dildo pode virar uma arma e você pode matar alguém. Imagina a pessoa ouvindo só essa parte com vibrador. Não, gente, assim, ó, esse é um dos motivos, entendeu? Assim, ó, eu sei que existe uma dificuldade de conexão com os personagens de Um Fogo na Carne, mas isso não inclui a Sera. Tá? Gente, a Sera, assim, ó, não tem condição, entendeu? Assim, ela é do balaco. Gente, eu adoro. A Paty falando que não foi assim, que ela não se conectou. Eu fiquei enlouquecida com o spin-off. Chegou um momento que eu não sabia se eu gostava mais do spin-off ou da série, porque eu gosto igual, assim. Eu sou apaixonada pela série. Gente, eu comecei a gostar no que vai sair agora. Então, assim, agora eu gosto. Agora eu gosto mesmo. Mas eu fui gostar no livro 3 só. Eu acho assim, ó, eu vou me colocar na mesma posição que a Paty. Eu sempre amei a Sera, mas eu fui gostar da série mesmo, de Fogo na Carne, a partir do terceiro livro, tá? Eu amava a Sera. Gente, eu sou apaixonada pelo Nectas, inclusive eu falo que tem que fazer um chá, colocar o Nectas, o Rovan e o Suriel para tomar, porque eles são fofoqueiros demais. Eles sabem da vida de todo mundo, eles entregam todo mundo. Tá? Adoro, quero ficar com eles nesse mesmo chá. A gente vem comigo pro chá da fofoca. Eu sou uma tia fofoqueira. Exato. Mas eu vou falar, eu tenho preguiça do Nictus. Quem me irrita no livro 1 e 2 do spin-off é o Nictus. Ele é muito certinho. Não é nem só isso. É tipo, me dá um negócio de tipo, véi, você tem o quê? Sei lá, ele tem o quê? 200 anos? 200 anos. Você tem 200 anos, queridão. Você não aprendeu ainda se você limpa sua bunda ou se você chupa os peitos, porque você só reclama, velho. Faça alguma coisa, tipo, se vira aí, queridão. É aquela história assim, ó, eu entendo o jeito dele de funcionar, eu consigo entender como pessoa, como psiquiatra, o jeito dele de funcionar, mas eu reconheço que é chato, tá? E ele é um dos motivos que eu sou tão apaixonada pela Sera, entendeu? Porque daí tu pega uma menina de 20 anos que vai lá e descabaça um cara de 200 anos, foda, cara. Muito foda. É maravilhosa. Queridas. Vamos lá, a gente sempre finaliza, né, com o que a gente está lendo. Então, Dessa, começa você. O que você está lendo por aí? Eu estava até pegando aqui, que eu esqueci o nome. Aqui. Não, fala você, amiga, que eu estou pegando o nome do livro, porque eu esqueci. Eu estou lendo o livro 3 de uma série que chama Monstros e Deuses, da Amber Nicole, que o primeiro é o livro de Azrael, que vai ser lançado aqui,
Então, eu tô lendo o 3, finalmente, saí do meu impedimento, que eu não conseguia ler essa desgraça de livro, agora estou lendo e estou devorando essa desgraça de livro. Estou até um pouco chateada, que estou quase acabando, mas chama The Dawn of the Cursed Queen, e é muito, muito bom. Dariane precisa ler, viu, mocinha? Eu não consegui ler esse livro ainda, porque como eu tô nessa ressaca que eu não saio nunca, e que piorou depois de Iron Flame, que é o segundo livro de Quarta Asa, que é Chama de Fogo, né? Não sei como é que vai ser a Depende de como tradução. vai vir, porque É, tá. tá chamas de ferro em Isso. Portugal. Porque assim, eu no final de Iron Flame, gente, assim, eu fiquei em posição fetal chorando, entendeu? Todos. Assim, é devastador o final. Eu me acabei com quarta asa, então, assim, eu tenho a impressão de que eu vou Não, mas sofrer, né? assim, vai, tá? Não tem como dourar a pílula, vai, tá? E eu tô, então, com esses bloqueios. Tem livros que eu não tô me dando o direito de ler, porque eu tenho medo de colocar fora um livro que realmente é muito bom, tá? Então, neste momento, eu tô lendo aquele da Horaia do Rain, A Serpente A e as Serpente e Asas as Feitas Asas de Feitas Noite. de Noite. Isso. Eu tô lendo esse livro, que já era para eu ter lido, mas em função da ressaca eu não li, né? E eu tô começando também, porque com a ressaca eu não consigo ficar num livro só, eu tô começando o que seria o 4º livro de Reino das Bruxas, tá? Só que daí o personagem principal não é mais a Emília e o Ra. É muito bom, é muito bom. É muito bom, tá? É o Inveja, tá? O Príncipe do Inferno desse livro é o Inveja, tá? Que eu agora realmente não tô me lembrando do nome, tá? Envy. Mas não, é o Envy, Envy. mas a tradução o nome dele em inglês porque tá escrito, é Trono dos Caídos? Não, não é isso. Não tem tradução do dele ainda, né? Não tem ainda. Não, mas eu não tô me lembrando nem do nome dele em inglês. Tá? Ô, gente, Trono assim, dos ó, Caídos. É assim, Trono dos deixa eu Caídos. explicar uma coisa para vocês. A minha mente é uma coisa complicada, tá? Porque assim, ó, ao mesmo tempo que, por exemplo, quando saiu Visions of Blood and Ash, tá? Que eu olhei, eu estava lendo depois todo mundo por causa dessas empacadas que eu dou. Eu olhei a profecia, que está completa e direitinha em Visions, tá? E as meninas já tinham lido, e eu comecei a surtar, e eu comecei, gente, olha aqui, a ordem, não sei o quê. E elas ficaram para mim, tipo assim, Dariane, tá, porque, assim, ao mesmo tempo que não tem nada de novo, tá tudo diferente, tá? E eu comecei a surtar e brigar com todo mundo, e aí, no final, porque a pessoa começa a ficar muito agitada, né? Eu fui lá e comecei a pegar os pedaços que tem, a profecia que tem, né, no final de Uma Luz na Chama, e a profecia que tem em Visions, que é a mesma profecia, só que a ordem dos versos muda e o significado muda, tá? Então, ao mesmo tempo que a minha mente é capaz de se dar conta desse tipo de detalhe, entendeu? Eu perco outras coisas, tipo assim, não sei. Eu sei que é um livro da Kerri Meniscalco, eu sei que é o Envy, entendeu? A menina é a Cláudia, né? Tá? Não, Mas, ela. não, Não, é Camila. não, a Cláudia é a da Emília, não, é outro. Esqueci o nome da menina também É agora, Camila o nome tá? dela. A Camila, isso, tá? É o livro do Envy da Camila, mas eu não sei, eu não lembro o título. Então, assim, Throne of the sabe, uma Fallen. mente que... Tá certo. Throne of the Fallen, né? Tá. Então, é Throne of the Fallen que eu tô lendo, gente, desculpa. Vai, Dessa, você. Bom, eu sou a cota romance contemporâneo, romance de época, romance do programa. Então, eu estou lendo o segundo livro da Brooke Marks. Então, eu falei para vocês, né, no primeiro programa que eu estava lendo Enemies While Lovers. Lembrando que ela é uma escritora brasileira que usa um pseudônimo e coloca esses nomes, tudo. E eu estou lendo Hurt Ever After. Então, aqui a gente tem a história do Alex, que tem ele e a Prim, eles foram amigos quando crianças, namoraram, gostavam de um apreço pelo perigo, não sei o quê, mas ambos se magoaram, e eles se amam, mas se odeiam, então tem todo esse lugar de amor e ódio. E tô lendo Promessas Cruéis, que é o segundo livro da duologia de... Qual que é o primeiro livro mesmo, Paty? Esqueci.
Divinos Rivais. Divinos Rivais, gente, porque enquanto elas lembram do detalhe, eu não lembro nem o nome do livro. Eu sou aquela pessoa que lê o livro, acabou o livro, eu esqueço que eu gostei do livro, eu esqueço tudo. Então, toda vez que eu venho fazer um programa, eu tenho que ler, eu tenho que relembrar, porque eu vou marcar uma consulta com a Dari para tentar entender que remédios eu posso tomar, tá? Já estou aqui marcando uma consulta, porque a minha memória, o HD já não está bem. Eu amei Divinos Rivais, mas estou com um pouco de dificuldade com Promessas Cruéis. Tem uma galera que falou, gente, Promessas Cruéis é maravilhoso. Isso é gosto, gente. É pessoal da pessoa. Então, eu estou aqui meio que ralando para terminar, então tô um pouco travada. Mas é isso, queridos. Nosso programa está chegando ao fim. Foi um prazer receber você aqui, Dari. Gente, eu estou apaixonada por você agora. Você também tem mais uma fã de carteirinha desta mente brilhante de sangue. Obrigada por aceitar o convite, vir aqui falar com a gente. Imagina, mãe de trigêmeos, e eu imagino como que você encaixou a gente na agenda, porque eu e a Andressa, com 2, a gente já é meio doido, assim. Não, gente, é meio louco, eu sei, mas assim, ó, meus filhos até não são o maior problema, porque eles já estão maiores, eles estão com 14 anos, então agora as coisas já meio que funcionam sozinhas, assim, né? O problema é que tem o consultório, que realmente me puxa bastante. E, por exemplo, assim, até depois vocês vão ver, se aparecer depois, a partir de um determinado ponto aí, um barulho de um ronco, o querido do meu cachorro, entendeu? Ele veio daqui para os meus pés e está dormindo e roncando, e eu já tentei empurrar ele algumas vezes e ele volta, então eu desisti. Mas tá tudo bem, porque o meu cachorro super quis participar, ele latiu, tá tudo certo, as pessoas sabem que é um programa pet friendly. Isso, tá. E eu não vou chutar o cachorro, pelo amor de Deus, né? Esse cachorrinho. Gente, obrigada pelo convite. Beijo imenso. Gente, e até o próximo episódio. Aguardamos vocês. Obrigada, tchau. Ninguém sai, ninguém se mexe, vou parar de gravar. Vou fazer a selfie pro Instagram, pera.